Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos e principalmente a Bend por permitir que eu apresente esse trabalho no workshop de avanço nos métodos de inspeção. Eu vou apresentar o uso de múltiplos sensores no ensaio de correntes parasitas. Esse trabalho terá os seguintes tópicos: introdução, princípios, recursos, aparelhos e sondas, aplicação, exemplo, conclusão, agradecimentos. Vamos falar inicialmente sobre o uso de múltiplos sensores nos ensaios não destrutivos. O primeiro exemplo que a gente vai dar é o caso do ensaio de ultrassom Phased Array. Se apresenta aqui uma aplicação com um aparelho FEL da Sonomatic. A gente mostra também que o ensaio de Phased Array tem a habilidade de mostrar claramente a posição da descontinuidade no cordão de solda, e ainda se apresenta aqui os múltiplos tipos de sensores que podem existir para a realização do ensaio de ultrassom Phased Array. O segundo exemplo de uso de múltiplos sensores nos ensaios não destrutivos é o caso do ensaio de ACFM. Apresentamos aqui o aparelho Amigo 2, que já tem apresentação na forma de múltiplos sensores. Aqui se apresenta a tela do aparelho com os sinais dos vários sensores, dos subelementos que estão dentro do sensor array, né? E a visualização 2D, né, na forma de escala de cores, também no sistema de array para o ACFM. Aqui na direita do slide, a gente apresenta os vários tipos de sensores array para a técnica de ACFM. Na parte superior, uma sonda para a inspeção de solda fora d'água. Na parte central aqui, um sensor array para inspeção submarina. E na parte de baixo, os novos sensores que a Edify está fabricando para o aparelho Amigo 2, que são do tipo Sensus 2. Mais um exemplo de uso de múltiplos sensores nos ensaios não destrutivos é um ensaio de corrente parasita pulsado na forma de múltiplos sensores. Apresentamos aqui o aparelho da Edify Lift, o software para desenhar o resultado da inspeção na próprio desenho 3D da peça, que é o Surface Pro. E aqui na nossa direita te apresenta a sonda PEC individual, os múltiplos elementos colocados lado a lado para fazer o array de sensores PEC, e aqui na nossa parte direita e inferior nós apresentamos a aplicação da técnica no seu uso principal, que é sobre isolamento térmico. É evidente que a técnica de múltiplos sensores também pode ser aplicada no ensaio de corrente parasita. Inicialmente, vão apresentar rapidamente como é o conceito do ensaio de corrente parasita, com um sensor simples, para depois passar para a tecnologia array. Aqui na nossa direita, a gente apresenta o princípio do ensaio de corrente parasita, no qual você utiliza uma bobina como elemento ativador da corrente parasita, indução da corrente parasita na peça e captação de resposta. Quando você apresenta, por exemplo, de uma descontinuidade na superfície do material que está sendo inspecionado, há uma perturbação no campo das correntes parasita e a bobina sensor e também detectora vai apresentar um sinal
dessa perturbação. No lado direito nosso, tem aí uma animação mostrando como é a indução das correntes parasitas na peça, a partir da passagem de corrente, uma bobina que gera um campo primário, que induz a corrente parasita na peça, e o campo secundário produzido pela corrente parasita interage com o primário, dando uma resposta no ensaio. Qual é a vantagem do uso de múltiplos sensores no caso que estão mostrando do ensaio de corrente parasita, mas que vale para todos os ensaios não destrutivos? Quando você trabalha com um elemento único, como mostrado aqui na parte central no nosso lado esquerdo, você, para cobrir uma determinada área a ser inspecionada, você tem que fazer uma movimentação aí chamado raster scan ou movimentação em zigue-zague até cobrir essa área. Essa movimentação em zigue-zague vai levar um grande tempo, um bom tempo, para cobrir toda a área. No caso de trabalhar com múltiplos sensores, os múltiplos sensores, sendo movimentados numa varredura simples, linear, ele consegue cobrir a mesma área que um sensor único levará muito tempo para cobrir de uma forma bastante rápida. E esse aumento de velocidade de inspeção, esse ganho de tempo de inspeção, permite o uso da inspeção de grandes áreas. Aqui no nosso lado direito, nós mostramos duas fotografias. Uma do uso do ensaio tradicional, na parte superior aqui, à direita. O uso tradicional de sondas pontuais, que para cobrir uma grande área despenderia um grande tempo para poder cobrir aquela área. Já que nessa foto mais embaixo, a gente vê que uma sonda Ray, que cobre uma certa área, conseguirá fazer a inspeção no menor tempo que a sonda pontual. No nosso lado esquerdo aqui, mais uma vez, fica claro que o sensor pontual, no caso, para uma aplicação de inspeção de solda, levaria muito mais tempo para inspecionar esse cordão de solda que a foto aqui ao lado, onde eu estou com o mouse, que cobre não só o cordão de solda, como também a zona termicamente afetada. E numa única varredura linear, sem a necessidade do zigue-zague da sonda pontual, você vai conseguir cobrir o cordão de solda, mais a zona termicamente afetada, num tempo bem menor de inspeção. Um aspecto negativo que acontece no ensaio de corrente parasita e que propiciou uma solução no ensaio de corrente parasita Rei é que o ensaio de corrente parasita é um ensaio direcional. Nessas figuras e gráficos que nós apresentamos aqui no nosso lado esquerdo, é possível ver que quando a sonda pontual de corrente parasita, não a Rei, né, não com múltiplos sensores, faz uma varredura através na direção transversal à descontinuidade, ou seja, na direção transversal ao comprimento, a maior dimensão da descontinuidade, a resposta do ensaio é um grande sinal causado pela grande perturbação provocada pela descontinuidade que está barrando quase que totalmente a corrente parasita. Já se a varredura for feita na direção do comprimento da descontinuidade, como a perturbação nesse caso vai ser bem menor, eu teria uma resposta, um sinal, resposta muito menor que no caso anterior. Ou seja, o ensaio de corrente parasita, como outros ensaios não destrutivos, ele é direcional. Isso obriga que, se a gente não sabe qual é a direção da descontinuidade que se quer detectar, você tem que, pelo menos, fazer duas varreduras na área de inspeção com direções ortogonais entre si para permitir a detecção de todas as descontinuidades com orientações diferentes possíveis. Aqui na nossa direita, a gente mostra que
um cabeçote, uma sonda array, pela presença de múltiplos elementos, no caso aqui, 32 elementos existe nessa sonda array, é possível, eletronicamente, por meio de multiplexação, você citar diferentemente e orientadamente os elementos individuais. Como a gente vê aqui na parte central do conjunto de elementos array, um elemento transmissor, que se encontra aqui no conjunto de elementos inferior, ele pode excitar ele pode excitar, fazer o surgimento da corrente parasita, ser o transmissor da corrente parasita e a recepção do sinal ser obtida pelos elementos existentes aqui na carreira superior. Dessa forma, descontinuidades que estejam orientadas longitudinalmente com relação à rede de sensores serão melhores detectadas. Já se a gente fizer uma excitação com esse mesmo elemento da carreira inferior de sensores, sendo o transmissor, mas agora um elemento contíguo dessa mesma carreira sendo o receptor, nós teremos um caminho da corrente parasita do transmissor para o receptor na direção longitudinal de arranjo dos sensores, fazendo com a detecção de descontinuidades transversal às carreiras de sensores ser melhor detectada. Os aparelhos que trabalham com a tecnologia de Eddy Current Array permitem haver simultaneamente essas duas orientações de excitação, que fazem com que uma varredura única, em uma única direção do seu sensor array, consiga ter detectabilidade, detectar descontinuidade em orientações ortogonais, minimizando a necessidade de fazer duas varreduras na peça para cobrir as diversas orientações dos sensores. Ainda falando de aspecto negativo e a solução que foi encontrada com a tecnologia array, é que a fabricação de sensores array, como você tem uma quantidade muito grande de elementos, obriga você a ter contatos elétricos e fiações na mesma quantidade que são os diversos canais que existem no cabeçote array. Mas o uso da microeletrônica permitiu que, por meio de circuito impresso, seja possível você obter sensores superficiais array sem problema de conexão, de problema de contatos, sendo você hoje tendo sensores array para sondas superficiais muito confiáveis e eficientes. Esse mesmo tipo de tecnologia em circuito impresso permitiu que você tivesse, até para as pequenas sondas internas de inspeção tubular, as chamadas Bobbin probes, você tivesse tecnologia array com mais de uma carreira de sensores, o que permite, empregando o mesmo direcionamento de excitação e de recepção que nós vimos no slide anterior, que você tivesse detectabilidade da sonda tipo Bob em duas direções ortogonais. Uma sonda convencional Bob, ela é tipicamente mais sensível a descontinuidades longitudinais presentes nos tubos. Já a sonda Array, ela vai detectar tanto descontinuidades orientadas circunferencialmente como longitudinalmente. O uso desse recurso é mostrado aqui num padrão de calibração da Zetec, né?
E a gente mostra aqui, mais uma vez, os sensores com orientação que eles chamam de axial e circunferencial ao mesmo tempo. Isso faz com que esse padrão de calibração que aparece aqui à direita, né? À esquerda, desculpe, você tenha descontinuidades volumétricas com dimensões iguais nas duas direções, longitudinal e transversal do cordão de solda, e existe ainda algumas descontinuidades com orientação transversal ao cordão de solda, longitudinal e até inclinada. É possível ver aqui que quando você está com os sensores, né, ativados na direção circunferencial, as descontinuidades, as descontinuidades as desco- na direção circunferencial, as descontinuidades, estamos vendo aqui nessa figura, a nossa, aqui na parte central, mas mais a nossa direita. Esse segundo desenho aqui, na parte central, significaria a excitação da forma C, circunferencial. E a gente observa que as descontinuidades que estão longitudinais ao cordão de solda não são detectadas. Já as descontinuidades ou volumétricas, ou transversais, ou mesmo inclinadas, são detectadas. Já quando a orientação de detecção é a chamada axial, como aparece aqui na primeira figura que estamos mostrando, a detecção da descontinuidade volumétrica é detectada nas duas direções, mas, nesse caso, você tem uma melhor detecção das descontinuidades longitudinais. O aparelho tem condição de misturar essas duas respostas, sendo um terceiro canal chamado de MER, e a gente observa aqui na figura mais à nossa direita que a detecção de descontinuidade com orientações em todas as direções, inclusive as volumétricas, são perfeitamente detectadas. Essa é a solução que eletronicamente se resolveu, permitindo a varredura da sonda numa única direção e detecção de continuidade em várias direções. Vamos falar agora dos aparelhos que estão hoje disponíveis para a tecnologia de múltiplos sensores array em edge current. O primeiro aparelho que surgiu na primeira década lá dos anos 2000 foi o Olympus Omniscan MX, né? Já haviam disponíveis, né, sensores rígidos, semi-rígidos, com uma certa flexibilidade para se acomodar ao cordão de solda, e depois foram desenvolvidos sondas totalmente flexíveis para se acomodar perfeitamente ao perfil irregular de um cordão de solda ou de uma peça que está sendo inspecionada. Um segundo grupo de aparelhos que surgiu aí são os aparelhos da Zetec. A Zetec tem um aparelho portátil chamado de MiG-21C, que utiliza tanto as sondas flexíveis, como utiliza uma sonda semi-rígida, que aqui está apresentada aqui ao lado dele. É um aparelho extremamente portátil, permitindo visão 2D e 3D da região inspecionada. Um aparelho mais sofisticado e com muito mais recursos que o MiG-21C é o MiG-200. É um aparelho que você tem a eletrônica separada da apresentação e análise e armazenamento de sinais, que é feita num computador, e aqui, nesse caso, nós estamos usando, estamos mostrando conectado a ele uma sonda array. Todas as duas sondas têm encoder, codificador de posição, para registrar a posição das descontinuidades. O terceiro
grupo de aparelhos aí são os aparelhos da Edify. O modelo Ectane 2, ele se presta à inspeção array e, da mesma forma que o MIG-200 da Zetec, ele tem um módulo eletrônico, mas precisa de um computador para coleta, análise e armazenamento dos sinais a partir do aparelho Ectane 2. Aqui está se mostrando o software proprietário da Edify, que é o Magnify, onde aqui a gente pode ver tanto a resposta no plano de impedância, figura de Lissajous, como é possível ver a representação, seria o C-scan do ultrassom 2D, e a representação 3D, em que os sinais aparecem no terceiro eixo, né, com padrão de cores ainda, mostrando sua posição e a sua amplitude e intensidade. Quanto às sondas, você hoje, nesses 3 fornecedores que nós mostramos aí, você tem uma variedade muito grande de sondas, sondas rígidas, semi-rígidas, semiflexíveis, totalmente flexíveis, que permite a inspeção de toda forma de superfície que você tiver que inspecionar. Agora vamos finalmente mostrar um exemplo de aplicação dessa tecnologia. É o trabalho que a gente apresentou esse ano no Contaend, número 571, que é o uso do ensaio de corrente parasita com matriz de sensores para detecção e avaliação de trincas de corrosão sob tensão em chapas de cascos de vasos em material 316L. A gente mostra aqui o uso do aparelho principal que a gente fez esse trabalho, que foi o Zetec 1021C, aparelho portátil com tecnologia array, uso de uma sonda semi-rígida array, e a gente usou um padrão de calibração com entalhes com diferentes profundidades. A gente mostra aqui a tela do aparelho, tanto com a resposta 2D, né, como com a resposta 3D para a varredura desse padrão com entalhes de 2 milímetros, 1 milímetro, meio e 0,2 milímetros de profundidade. As chapas inspecionadas apresentaram uma dificuldade de inspeção, porque a região de presença, de surgimento das trincas de corrosão sob tensão, pelo acúmulo de água que se dava no isolamento, na região próximo à solda, devido a essa placa suporte aqui do isolamento, era nessa região vizinha ao cordão de solda, né? E também na chapa soldada contígua, que se concentravam as, as trincas de corrosão sobre tensão. Como a sonda tem uma flexibilidade limitada, ela é semiflexível, semi-rígida, a varredura na região contígua ao cordão de solda e ZTA ali apresentava uma certa dificuldade de acoplamento e, então, de resposta à presença de trincas. Foram inspecionadas 3 chapas contendo corrosão sob tensão, detectadas no próprio vaso e que foram removidas por meio do ensaio de líquidos penetrantes. Essas 3 chapas foram inspecionadas pela tecnologia Array com matriz de sensores em corrente parasita. Empregou-se o aparelho MiG-21C e foram feitas varreduras para cobrir tanto a região de solda como a região
da chapa contígua à solda que também foi inspecionada. Aqui se mostra um ensaio sucedâneo de líquido penetrante e é possível perceber uma maior detectabilidade do ensaio de corrente parasita, no qual foram feitas varreduras transversais ao cordão de solda na chapa, mais uma varredura longitudinal, devido à dificuldade da varredura transversal para a detecção, devido à irregularidade do cordão, para a detecção de descontinuidade, mais uma varredura longitudinal foi executada sobre o cordão e zona termicamente afetada. É possível, comparando o resultado de líquido penetrante e de eddy current array, se ver uma maior detectabilidade das descontinuidades com o ensaio de eddy current array. Posteriormente, quase um ano após, essa mesma chapa foi inspecionada agora com o outro aparelho da Zetec, o 1200, né, usando uma sonda de maior flexibilidade, com maior facilidade para acoplamento na região contígua à solda ali. E a varredura, nesse caso, foram varreduras apenas longitudinais, tanto no cordão como na chapa. Aqui nós mostramos o resultado da inspeção com o ensaio com o aparelho MiG-21C e depois, no nosso lado direito, o resultado com o aparelho MiG-200, observando semelhança entre os resultados com as duas tecnologias array e com duas sondas e aparelhos diferentes. Vão apresentar agora a inspeção numa segunda chapa, o CB005, e vamos mostrar como é que é feita essa inspeção. Aí está as diversas varreduras transversais, de 1 até 8, apresentadas em conjunto, mais a varredura longitudinal no cordão de solda e ZTA. E agora as duas apresentadas em conjunto. Aí está o resultado da inspeção por líquido penetrante, novamente, maior número de indicações no caso do ensaio com corrente parasita array. Aqui é a repetição do ensaio agora com 1200 e sonda flexível. E aí nós temos a comparação tanto do resultado com o MiG-21 com o resultado com o MiG-200, novamente havendo uma certa repetibilidade nos ensaios. O terceiro ensaio, realizado na chapa CP06, inicialmente com o aparelho MiG-21C, novamente varreduras transversais e a varredura longitudinal do cordão mais ETA. Aí a varredura, aí a inspeção na TEC sucedânea, que é o líquido penetrante. Novamente, um ensaio de corrente parasita array detectando maior número de descontinuidades. Um ensaio agora com o aparelho MiG-200, realizado um ano depois, apenas com varreduras longitudinais e sonda flexível. E aí a comparação dos ensaios eddy current array no aparelho MiG-200 e MiG-21C. Conclusões. As correntes parasita com matriz de sensores mostrou-se mais eficiente que o ensaio por líquido penetrante nessa aplicação. Sem dúvida, o uso de matriz de sensores confere um aumento de sensibilidade, resolução e, consequentemente, confiabilidade ao ensaio de corrente parasita.
O uso dessa nova tecnologia deve, sem dúvida, aumentar e permitir uma economia de escala na compra dos aparelhos. Agradecemos aqui a Solvay e a Britecare pela cessão dos recursos que permitiram a realização das experiências práticas mostradas nesse trabalho. Agradeço a todos a atenção.